Minha irmã empurrou a avó pelas escadas por ficar de fora do testamento e me culpa, mas se meus pais acreditam nela, também podem ser processados. Há 2 semanas minha avó, a mãe do meu pai, caiu das escadas em sua casa. Quebrou o quadril e o pulso e teve que ser hospitalizada. Ela ainda está se recuperando, e embora isso por si só seja devastador, não é a parte mais horrível do que aconteceu. Não é que eu queira minimizar o que aconteceu com a minha avó, mas há algo mais sombrio do que um simples acidente. Minha irmã mais nova foi quem a empurrou, e de alguma forma sou eu quem está sendo culpada. Deixe-me explicar como chegamos a isso. Quando eu era pequena, minha avó e eu éramos muito próximas. Ela era praticamente uma segunda mãe para mim. Meus pais trabalhavam em tempo integral. Meu pai frequentemente viajava a negócios e minha mãe trabalhava até tarde em uma firma financeira. Então minha avó cuidava de mim muitas vezes. Me levava à escola, preparava lanches, lia comigo e me ajudava com a lição de casa. Todos esses são alguns dos meus lembranças mais reconfortantes da infância, na casa pequena e acolhedora dela. Mas depois, algo mudou. Por volta dos 8 anos, paramos de vê-la quase completamente. Se eu perguntava por ela, meus pais diziam que ela estava ocupada ou viajando. Depois de um tempo, disseram que ela não queria mais ser avó, que precisava de espaço. Isso me devastou, e eu era pequena demais para entender que isso não era normal. Naquele momento, pensei que talvez fosse culpa minha. Houve um dia em que derramei suco de uva sobre um livro de capa dura que ela me emprestou, um raro que ela adorava, e por anos pensei que aquela era a razão. Pensava que talvez eu tivesse estragado algo tão valioso para ela que ela não podia me ver mais depois disso. Olhando para trás, agora vejo que foi algo muito triste para uma criança carregar, mas ninguém me deu outra razão, então aceitei e tentei não pensar muito nela. Vamos avançar até cerca de 1 ano atrás, depois que me mudei para a faculdade. Comecei a investigar um pouco, me deu curiosidade e comecei a fazer perguntas. Minha mãe me impedia sempre que eu mencionava a avó, essa foi a primeira pista. Então, eu a encontrei por conta própria, procurei por ela nas redes sociais, entrei em contato e quando finalmente nos encontramos, ela chorou, me abraçou e não queria me soltar. Foi como se todos aqueles anos perdidos desaparecessem em um único momento. Foi então que descobri a verdade. Evidentemente, meus pais a afastaram porque ela não tratava minha irmã como uma verdadeira neta. Acontece que minha irmã é fruto de um caso que minha mãe teve quando eu era pequena, algo que eu não sabia até aquela conversa. Meu pai ficou, mas isso causou uma grande ruptura na família. Minha avó não me rejeitou. A afastaram porque ela se recusou a fazer de conta que nada tinha acontecido. Ela nunca quis parar de me ver, nunca deixou de me amar. Ela estava destruída e sem poder fazer nada, e todo esse tempo eu pensei que ela me odiava. Então, durante o último ano, fomos nos reconectando aos poucos. Passei os finais de semana com ela sempre que podia, e foi curativo para ambas. Então, há 2 semanas, o que aconteceu naquele sábado? Planejamos fazer uma torta de maçã juntas. Ela tinha falado sobre tentar uma receita nova que viu online. Cheguei na casa dela por volta das 10h30 da manhã, e para minha surpresa, minha irmã já estava lá. Lembro-me de ter perguntado por que ela estava lá e ela disse algo vago, como se quisesse resolver as coisas com a avó, o que era estranho. Ela nunca teve uma boa relação com a avó, na verdade, evitava ativamente falar sobre ela. A avó parecia desconfortável, mas não disse muito. Sorriu gentilmente e me deu um rápido abraço. Tentei seguir o ritmo, pensei que talvez minha irmã estivesse tentando fazer um esforço, embora isso parecesse falso. Fomos para a cozinha e depois de alguns minutos, a avó pediu à minha irmã se ela poderia ajudá-la a pegar algo do quarto de hóspedes lá em cima. Eu fiquei na cozinha começando a preparar a massa, amassando e misturando os ingredientes na bancada. Elas ficaram lá fora por uns 3 a 5 minutos, não muito. Depois ouvi um estrondo forte seguido de um grito agonizante. Deixei o que estava fazendo e corri para as escadas. Nunca esquecerei o que vi. A avó estava caída no pé das escadas, se abraçando ao lado e gemendo de dor. Minha irmã estava parada no patamar, no meio das escadas, com o rosto pálido e cheio de lágrimas. No começo, ela estava soluçando, dizendo não quis fazer isso repetidamente. Meu coração parou, pensei que ela estava confessando ter machucado a avó, mas assim que percebeu que eu estava lá, tudo mudou. Ela ficou em silêncio por um momento, então se virou para mim e disse, você a empurrou. Eu estava ainda no andar de baixo, nem mesmo tinha saído da cozinha, mas quando os paramédicos chegaram e meus pais chegaram logo depois, ela já estava no meio de contar que eu havia perdido o controle, que estava com ciúmes de que a avó quisesse reconstruir a relação com ela e que a empurrei em um ataque de raiva. Ela fez isso por telefone. Eu lhes contei a história que estou contando agora para vocês quando chegaram à casa da minha avó, mas para meus pais não importava. Eles acreditaram nela instantaneamente. Me ordenaram a sair. Minha mãe gritou comigo na frente dos paramédicos. Meu pai nem sequer olhou para mim. Minha avó estava muito machucada e não estava totalmente acordada quando a levaram. Enquanto isso, estou proibida na casa dela.
Me bloquearam dos chats familiares e aparentemente disseram aos nossos parentes que sou violenta e mentalmente instável. Me chamaram de sociopata até perigosa em mensagens de texto e correios de voz. Tentei visitar a avó no hospital no dia seguinte, mas as enfermeiras disseram que ela não queria visitas. Não acreditei, então tentei de novo no dia seguinte e recebi a mesma mensagem. Não sei se foi ela quem pediu para não ser visitada, ou se alguém disse ao pessoal para não me deixar entrar, mas estou aterrorizada que ela pense que fui eu. Quando finalmente consegui fazer uma ligação curta para o quarto dela, ela me disse que não lembrava claramente o que aconteceu. Só lembra de estar perto das escadas, sentir um empurrão e cair. Tudo está embaçado, disse ela. E aqui estou, sendo culpada por ferir a mulher com quem trabalhei tanto para me reconectar, enquanto a verdadeira responsável anda por aí livremente, fingindo ser a neta perfeita. Não sei o que fazer. Me sinto impotente, manipulada e honestamente, aterrorizada com o que minha irmã e meus pais estão planejando a seguir. Neste ponto, é a palavra dela contra a minha. Se eu for à polícia, ela pode dizer a mesma coisa e com a ajuda de meus pais, fazer com que eu pareça a mais provável a culpada. Se ao menos minha avó lembrasse de algo, mas ela ainda não se lembra. Atualização 1. Alguns dias depois da minha última publicação, minha avó foi liberada do hospital e transferida para um centro de reabilitação de curto prazo para que pudesse se recuperar com a atenção adequada. Fiquei sabendo através de um dos meus primos, não pelos meus pais. Ninguém na minha família próxima me disse onde ela estava, nem como ela estava. Tive que perguntar por conta própria para descobrir para onde ela foi. Quando finalmente consegui o endereço, fui até lá com flores e um cartão. Só queria sentar com ela e conversar, mesmo que ela ainda não lembrasse de tudo, mas nunca cheguei além da recepção. Uma enfermeira saiu e me disse que não me deixariam entrar. Fiquei completamente desconcertada. Perguntei se isso era uma regra médica ou uma decisão pessoal, e ela me disse muito cuidadosamente que o pessoal tinha recebido instruções dos membros da família para não me deixar visitar por razões de segurança. Aparentemente minha irmã lhes disse que eu sou perigosa e que poderia tentar terminar o que comecei. Essas foram as palavras exatas dela. O que me parece estranho é que façam tudo isso sem apresentar uma denúncia à polícia contra mim. Não queria causar uma cena, então fui embora, mas mais tarde entrei em contato com o centro de reabilitação e pedi uma explicação formal. Não ameacei com ações legais nem nada do tipo, só queria algo por escrito. A resposta que recebi foi vaga, mas confirmou o que eu já suspeitava. O pessoal estava agindo sob orientação da família, e não me proibiram a entrada por lei ou pelas regras do centro, tudo foi baseado nas mentiras que haviam criado. Enquanto isso, soube que minha irmã agora está morando na casa da minha avó. Meus pais dizem que ela está lá apenas para cuidar da casa. Ela quase nunca ia à casa da avó, não tinha conexão emocional com ela e agora, de repente, é quem vive lá. Não está cuidando de um peixe dourado, ela está se mudando. Comecei a tentar juntar as peças do que poderia estar acontecendo. Perguntei aos vizinhos da minha avó se viram algo naquele dia. A maioria disse que não ou não estava em casa, ou não notaram nada de estranho, mas uma vizinha de frente me reconheceu e me parou enquanto eu caminhava. Ela me disse que se lembrava de ter ouvido gritos naquela manhã, duas vozes de mulheres discutindo. Ela não conseguiu ouvir cada palavra, mas disse que uma das vozes parecia mais jovem e estava gritando algo sobre não ser deixada de fora novamente. Isso aconteceu antes de eu chegar lá. Minha irmã foi até lá confrontar a avó, e o que quer que tenha sido dito entre elas no andar de cima, terminou com minha irmã o suficiente irritada para empurrá-la. Talvez tenha sido um impulso, talvez tenha sido planejado, mas o resultado final é o mesmo. E agora ela está fazendo tudo o que pode para garantir que ninguém faça a conexão. Eu contei aos meus pais o que a vizinha disse, pensei que pelo menos considerariam. Meu pai me disse que estava assediando pessoas inocentes e agindo como uma perseguidora. Minha mãe disse que eu deveria deixar pra lá porque não estou ajudando meu caso ao me obsessionar tanto. Minha família estendida agora está praticamente dividida em dois. E aqui está a parte que realmente me levou ao limite. Recentemente, descobri que minha irmã conseguiu um emprego no escritório de advogados de uma amiga da minha mãe. Como? Justo depois de tudo isso, de repente ela está super ocupada, trabalhando até tarde e sempre tem algo importante a fazer. Meu instinto me diz que isso não é só por causa do trabalho. Acho que ela está se preparando para algo legal, talvez uma ordem de restrição ou preparando o terreno caso eu tente processá-los ou contestar o testamento. Meus pais não são sutis, têm soltado insinuações sobre seguir em frente e aceitar as consequências. Comecei a me reunir com uma amiga minha que está estudando direito e trabalha em um centro de assistência legal local. Ela ainda não é advogada, mas está me ajudando a entender meus direitos e que tipo de provas eu precisaria para começar a construir um caso. Foi ela quem me incentivou a documentar tudo, mensagens, chamadas, quem disse o que e quando. Então isso é o que estou fazendo, capturas de tela, registros escritos, tudo. Porque não vou deixar que eles saiam disso sem consequências.
Atualizarei novamente quando tiver mais, mas por agora estou me concentrando em documentar tudo e me proteger, porque seja qual for o jogo que ela esteja jogando, ele ainda não acabou. Atualização 2. Uma das minhas primas entrou em contato comigo depois de ver tudo o que estava acontecendo. Ela costumava morar a algumas quadras da casa da minha avó e manteve contato com ela, mesmo depois de que a maioria da família se afastou. Ela me disse que tinha algo que eu precisava saber, algo que eu nunca teria descoberto por conta própria. Ela me contou que minha avó havia tomado uma decisão recentemente, ia mudar o testamento. Ela queria que tudo fosse para alguém que se apresentou, alguém que não a abandonou quando o resto da família o fez. Minha prima me disse que minha avó foi clara com suas intenções e até lhe disse palavra por palavra: quero que vá para a única pessoa que escolheu voltar, que nunca me mentiu, que nunca me tratou como um fardo. Essa pessoa era eu. Não é que todo o dinheiro dela fosse para mim, mas a parte que pertencia aos meus pais, sim. Minha avó já tinha chamado seu advogado e marcado uma data para emendar oficialmente o testamento, mas essa reunião nunca aconteceu. A queda ocorreu 3 dias antes dessa data. Foi então que as peças se encaixaram. Aparentemente minha avó havia mencionado seus planos a outra pessoa, e há uma boa chance de que essa notícia tenha chegado até a minha mãe. E se minha mãe sabia, minha irmã também sabia. Isso explicaria o interesse repentino dela pela avó, explicaria por que ela estava tão nervosa naquela manhã, porque minha avó parecia desconfortável, mas não disse nada. E o mais importante, explica o motivo. Naquela mesma noite tomei um risco. Lembrei-me de que minha avó às vezes deixava o computador portátil aberto. Naquela manhã, minha irmã estava usando-o. Disse que precisava verificar algo para a universidade porque o celular dela havia ficado sem bateria e minha avó não tinha um carregador para esse tipo de celular. Decidi entrar na casa da minha avó, ainda tenho a chave e minha irmã não trocou as fechaduras. Ela havia enviado uma mensagem pelas redes sociais da casa da avó usando o computador enquanto eu estava na cozinha naquela manhã. Era para minha mãe e dizia: ela me confirmou que vai deixar tudo para mim. Tirei capturas de tela imediatamente. Minha irmã sabia que a avó ia cortá-la do testamento. Ela sabia e reagiu. E essa reação levou uma mulher de 75 anos para o hospital. E agora isso é o que eu tenho. Um testemunho, a vizinha da minha avó que ouviu os gritos naquela manhã, o motivo baseado em dinheiro e herança. Um registro digital de minha irmã entrando em pânico no dia do incidente. Uma linha do tempo que mostra que a queda ocorreu justo antes de o testamento ser alterado. Não sei se isso é suficiente para tomar uma ação legal ainda, mas já entrei em contato com o advogado e marquei uma consulta. Se não for outra coisa, quero que tudo esteja documentado. Se eles estão planejando jogar sujo, quero estar um passo à frente. Atualização 3. As coisas agora estão se movendo mais rápido e na direção correspondente. Depois da minha última atualização, me sentei com a advogada que minha amiga me recomendou. Ela revisou tudo e me disse, sem rodeios, que embora ainda não haja uma prova contundente, há mais do que suficiente aqui para começar a me defender, especialmente se minha irmã tentar algo legal. E me alertou, com base em como os acontecimentos estão se desenrolando, que parece que eles podem tentar. O primeiro passo que ela tomou foi me ajudar a redigir 2 cartas formais. Uma foi dirigida ao centro de reabilitação onde minha avó está se recuperando. Nela foi exposto que não há uma ordem judicial, nem acusações criminais, nem qualquer razão legal para me tratar como uma ameaça ou limitar as visitas. Ainda não recebi resposta, mas me disseram que a carta já foi entregue. A segunda carta foi dirigida aos meus pais. Enviamos por correio certificado. Era uma ordem formal de cessar e desistir, basicamente dizendo a eles para pararem de espalhar mentiras sobre mim, especialmente a acusação de que agredia a avó. A advogada me disse, estamos estabelecendo uma pista legal, o que é importante caso isso se torne mais feio. Mas o que eu não esperava foi o que aconteceu a seguir. O mesmo advogado que minha avó havia contatado para revisar seu testamento, com quem ela nunca se encontrou, entrou em contato comigo. Ele encontrou meu número através da minha prima, que aparentemente o contatou depois da nossa conversa. Ele me disse que antes da queda, minha avó havia solicitado uma revisão do seu testamento. Ela havia dito que queria tirar meus pais e atualizar a linguagem para refletir que eu seria sua principal beneficiária e contato. Segundo ele, ela foi clara sobre isso, disse que não confiava em minha irmã e queria que tudo fosse para a pessoa que esteve lá para ela. Mas como ela nunca chegou à reunião, o testamento anterior ainda está em vigor. Quando ouvi isso, liguei imediatamente para os meus pais. Não esperava que reagissem bem, mas queria ver como tomariam a notícia da mudança do testamento. Por isso também estava gravando. Minha mãe me acusou de manipular a avó para mudar tudo. Meu pai me chamou de repugnante, disseram que me intromete na vida da avó só para conseguir o dinheiro dela. Tentei manter a calma e disse a eles que só soube sobre o testamento através do advogado e também os lembrei de que minha irmã nem sequer tinha relação com a avó até pouco tempo atrás. Então fazia sentido o que eu estava dizendo. Foi então que minha irmã interveio. Nem percebi que ela estava na chamada até ouvi-la gritar ao fundo.
Ela então disse algo que surpreendeu a todos, até ela mesma. Ela disse, eu disse a ela que se minha avó se recuperar e ela não teve culpa de empurrá-la, provavelmente poderão reparar a relação. Mas se ela tiver alguma culpa no que aconteceu, provavelmente ficará sem nada. Disse que foi apenas um acidente, que não planejou empurrá-la. Depois houve um silêncio. Meu pai sussurrou para ela que não deveria repetir isso, e minha mãe me disse que eu deveria parar de mencionar isso se soubesse o que era bom para mim. Então desligaram a chamada. Eu tenho cada palavra dessa confissão. Ela não disse explicitamente que empurrou a avó pelas escadas, mas admitiu que o que fez considera um acidente. Isso é mais do que tivemos até agora. Minha advogada diz que isso pode ser suficiente para ao menos começar a agir. Reforça minha posição, especialmente combinado com a declaração da vizinha, o e-mail e o motivo. Minha avó ainda está se recuperando e estamos tentando não sobrecarregá-la, mas o advogado dela agora está ciente de tudo e, se ela estiver bem o suficiente para falar, em breve poderemos também ter a declaração completa dela. Não estou fora de perigo ainda, mas agora há o suficiente para fazer uma denúncia formal à polícia, e agora a palavra dela não será contra a minha, mas contra a própria palavra dela. Atualização 4. Finalmente acabou, ou pelo menos a parte em que tive que me defender de mentiras, manipulação e gaslighting. Agora a história mudou. Depois daquela última ligação, em que minha irmã cometeu o erro de admitir que empurrou a avó, as coisas começaram a desmoronar rapidamente. Apenas 3 dias depois recebi a ligação que estava esperando. Minha avó finalmente estava lúcida o suficiente para ter uma conversa completa. Uma enfermeira do centro de reabilitação entrou em contato comigo em privado e me disse que minha avó havia pedido especificamente para me ver. Fui dessa vez com a carta da advogada já entregue e reconhecida. Não havia mais bloqueio de acesso. No dia da queda, minha irmã apareceu sem ser convidada. Ela estava confusa e nervosa, mas a avó a deixou entrar. Minha irmã aparentemente tentou convencê-la de que não tinha culpa pela infidelidade, dizendo que não tinha ninguém e que a avó lhe devia uma segunda chance. Minha avó lhe disse que estava certa e que ela não tinha culpa do que minha mãe fez. Mas a conversa entre elas parou porque eu cheguei. Quando subiram, voltaram a conversar e minha irmã mencionou o testamento. A avó lhe disse que ainda não a conhecia o suficiente para falar sobre essas coisas. Foi então que minha irmã ficou agressiva. Ela empurrou minha avó com força, justo no topo das escadas. Minha avó disse que a próxima coisa que se lembra é acordar em uma cama de hospital, cheia de tubos e com os braços engessados. Fiz com que minha avó repetisse tudo isso na frente de seu advogado 2 dias depois, só para que fosse formalmente documentado. Eu não queria que isso se tornasse mais uma situação de ele disse, ela disse. Minha advogada pegou tudo isso e apresentou um relatório policial formal. Foi enviado diretamente para um detetive da unidade de abuso de idosos. No começo eu não tinha muitas esperanças. Ainda esperava que alguém ignorasse tudo como fizeram antes, mas desta vez as coisas se moveram. Uma semana depois, minha irmã foi presa. Recebi a ligação enquanto ajudava minha avó a organizar sua lista de receitas. Os charges eram por abuso de idosos, agressão a uma pessoa idosa e por mentir para os paramédicos, já que ela disse que minha avó tinha problemas de coordenação e isso foi o que causou a queda. Ela está sendo mantida à espera de uma audiência de fiança, mas a promotoria está revisando tudo. Segundo o que ouvi através da minha prima, que ainda de alguma forma está próxima o suficiente para obter informações, o defensor público de minha irmã está tentando alegar que a queda foi um acidente e que ela estava emocionalmente instável. Aqui é onde a coisa fica ainda mais retorcida. Depois da prisão, meus pais tentaram mudar de rumo. Meu pai me ligou no dia seguinte, fingindo que tudo estava normal, perguntando como estava a avó, tentando agir como se não tivessem defendido a filha dela em uma tentativa de assassinato até poucas horas antes. Eu disse a ele que não falaria mais com eles. Minha mãe me enviou uma mensagem dizendo que estava assustada, que não sabia o que acreditar, que não queria me afastar, que a avó estava confusa e que eu não deveria levar o que ela dizia ao pé da letra. Perfeito, provas de cumplicidade. Não respondi, os bloqueei, e depois fiz cópias das provas. Quanto ao testamento, minha avó se reuniu com seu advogado na semana passada e atualizou tudo. Minha irmã não receberá nada do testamento, nem minha mãe. Essa parte da herança está em meu nome, junto com outros poderes, como decisões médicas e essas coisas. Meu nome agora está listado em todos os documentos relevantes. Tenho procuração e total controle sobre os cuidados médicos dela. Estamos trabalhando para transferir a escritura de sua casa para um fideicomisso também, para que mesmo que algo aconteça com a avó no futuro, ninguém possa contestá-lo. Sim, está garantido. Ela está se recuperando firmemente, ainda com dor, ainda cansada, mas sua fala está melhorando e ela está mais presente a cada dia. Agora, ela sabe de tudo. Chorou quando lhe disse que meus pais haviam mentido e tentado me impedir de vê-la, mas também me disse que está orgulhosa de mim por não desistir, por lutar para protegê-la quando ninguém mais o fez. A última vez que a visitei, ela disse que finalmente se sente segura novamente. Isso é tudo que eu queria desde o começo.
Quanto ao que vem a seguir, minha advogada está preparando uma ordem de restrição contra minha irmã em nome da avó. Também está trabalhando em ações civis, uma contra meus pais por difamação e encobrimento, mas também contra minha irmã e possivelmente uma contra o centro de reabilitação por me negar acesso e permitir que a agressora entrasse. Além disso, ampliaremos a denúncia à polícia para incluir provas contra meus pais. Atualização 5. Já se passaram quase 9 meses desde que minha irmã foi presa, e agora as coisas estão onde deveriam estar. Minha irmã foi oficialmente acusada de abuso de idosos, obstrução da justiça, agressão a uma pessoa idosa e tentativa de assassinato. O defensor público tentou reduzir as acusações para um crime menor, citando seu estado mental, mas com o testemunho da minha avó, a confissão em áudio e múltiplas declarações de testemunhas, incluindo a vizinha e o pessoal médico que notou inconsistências no relatório original, a promotoria não cedeu no tribunal. Ela quase não falou, apenas olhava para a mesa enquanto seu advogado fazia tudo. Quando minha avó entrou no tribunal em sua cadeira de rodas para testemunhar, minha irmã nem levantou os olhos. Finalmente ela aceitou um acordo de culpabilidade. Ela está cumprindo 8 anos na prisão do condado, com 5 anos de liberdade condicional depois. Como parte das condições da liberdade condicional, ela não pode ter contato com a avó nem comigo. As ordens de restrição foram aprovadas e tornadas permanentes. Também foi ordenado que ela completasse um programa de manejo de raiva supervisionado pela corte e uma avaliação psiquiátrica. O juiz foi muito claro. Qualquer violação dos termos resultará na sentença máxima original por tentativa de assassinato, que é de 30 anos. Quando a sentença foi lida, minha irmã chorava, e com minha avó sentimos um grande alívio. Quanto aos meus pais, como não foram participantes da tentativa de assassinato, receberam apenas multas e 6 meses de liberdade condicional. Meus pais ficaram em silêncio por um tempo. Não houve chamadas nem e-mails, só silêncio. Então, do nada, recebi uma carta física da minha mãe. Ela tentou enquadrá-la como um ramo de oliveira. Disse que não sabia o quão graves as coisas haviam ficado. Afirmou que nunca quis que ninguém se machucasse, que confiou na filha errada e não percebeu o quanto minha irmã era manipuladora. Disse que talvez ela e meu pai não tivessem lidado com as coisas da maneira certa. A carta foi cuidadosamente escrita para que não fosse outra confissão de culpa. Não respondi. Dei a carta à minha advogada, caso algum dia ela fosse usada em algum futuro processo. Atualmente estamos completamente sem contato. Não ouvi uma palavra desde então e espero que continue assim. Minha avó está melhor do que eu jamais pensei que seria possível. Sua recuperação tem sido lenta, mas está indo na direção que queremos. Agora ela pode caminhar distâncias curtas com um andador, e sua fala melhorou drasticamente. Já está lendo novamente, tecendo e até cozinhando um pouco com ajuda. Ela tem cuidado em casa durante a semana, mas insiste em manter o máximo de independência possível. Teimosia pura. Nós nos aproximamos ainda mais depois de tudo isso. Agora estou na casa dela quase a cada 2 dias. Às vezes, só ficamos em silêncio e aproveitamos o tempo juntas, outras vezes conversamos sobre tudo. Agora não guardamos nada, e eu também não. Há uma nova honestidade entre nós que antes não existia, e isso significa tudo para mim. A casa e o testamento estão finalizados. A casa agora está em um fideicomisso, e meu nome está listado como fideicomissária. Todos os documentos de procuração, médicos e financeiros estão oficialmente apresentados e reconhecidos pelo Estado. Ninguém pode interferir ou impugná-los. O nome da minha irmã não aparece em nenhum documento, nem o dos meus pais. O advogado fez tudo à prova de falhas. O que ainda não foi concluído são as ações civis, que não sei se é sempre assim, mas estão se movendo mais devagar que as ações penais. Não me queixo de que minha irmã tenha sido colocada atrás das grades, isso foi prioridade. Eu suponho que essa será minha última atualização. Atualização final. Quando tudo terminar, atualização 6, aqui estamos, alguns meses depois, prontos para contar o final da minha história, ou pelo menos, é o que espero. A ação civil contra o centro de reabilitação foi a mais rentável de todas. Isso é bom em processar uma empresa. Conseguimos quase $100.000 por não me permitirem ver minha avó, já que eles aceitaram um pagamento extra para impedir que eu a visse. Não havia nenhuma ordem contra mim, então foi errado, muito errado, o que fizeram. Meus pais também receberam uma penalidade de pouco mais de $16.000 por difamação e por pagar ao centro para não me deixar ver minha avó. Enquanto isso, minha irmã também teve que pagar aproximadamente $26.000, só pelo fato de mentir e me causar dano emocional por tudo o que fez. Esse dinheiro saiu dos poucos bens que ela ainda tinha. Eu me sinto mal por tirar tudo de alguém que não tem nada, mas você lembra do que é minha irmã e do que ela fez, e você se sente muito feliz. Acho que minha família já teve o suficiente para nunca mais nos incomodarem. Portanto, tenho certeza de que esta será a última vez que escreverei sobre eles. Minha avó está muito melhor e sua recuperação é estimada em 80%. Em alguns meses ela estará pulando em um pé só e saindo para suas caminhadas matinais, como sempre. Só tenho a agradecer a todos e me despedir.